Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Wesley Leonard e esse é meu canal, seja muito bem-vindo. Você que está chegando aí, já aproveita, já deixa seu like abençoado, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, beleza? Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre jejum, exatamente, jejum. Quero falar um pouco sobre o que representava o jejum no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o que não é jejum e como praticar. Vamos lá? Primeiro, irmãos, eu quero falar com vocês a visão de jejum no Antigo Testamento. Primeiro, nós temos que entender algo muito importante. O jejum é algo que é atestado no Antigo Testamento, ele era praticado em muitos momentos, por muitas pessoas ele foi praticado. Mas nós temos que observar algo muito importante. O jejum como ordenança, como lei do Senhor, ele somente era para ser praticado no dia da expiação. Ou seja, somente uma vez por ano os israelitas, os hebreus, deveriam jejuar de uma forma que seria a ordem de Deus. Então a gente tem que entender primeiramente isso daí. Como norma, como ordenança, era somente um jejum por ano. E entende isso daí, nós vamos falar um pouco sobre o que representava o jejum e o porquê se era praticado no Antigo Testamento. Nós temos que ficar atentos que todas as vezes que o jejum aparece no Antigo Testamento, ou pelo menos na grande maioria das vezes, ele está relacionado com um momento de tristeza, com um momento de aflição, com um momento de arrependimento, que no caso seriam relacionados ao dia da expiação. Então o jejum era nada mais, nada menos do que uma externalização de um sentimento interno. Ou seja, aquilo que eu sinto por dentro, eu demonstro com atitudes. Porque aqui tem que ficar algo muito importante, bem claro. O pensamento hebreu antigo não funciona como o nosso pensamento grego. No pensamento grego, conceitos abstratos são muito comuns, coisa que no pensamento hebreu não era assim. O pensamento hebreu ele é muito concreto, ele precisa... Quando você vai observar na Bíblia, tem certas práticas que são feitas ali no Antigo Testamento que são pedagógicas, que são para demonstrar visivelmente para que eles pudessem aprender uma lição. Por quê? Porque no pensamento deles a abstração ela não é tão presente e ela não é tão bem entendida. Então, para o hebreu, você falar assim que o Espírito Santo habita dentro de você e não sei o que tem, sabe, essas coisas são meio abstratas, para eles isso não é tão compreensível. E quando a gente entende isso daí, vai começando a ficar um pouco mais claro o porquê da prática do jejum. O jejum está dizendo, olha, dentro de mim eu reconheço que eu sou totalmente dependente de Deus. E como que eu vou reconhecer que que eu sou totalmente dependente de Deus? Abrindo mão de algo que é vital. E o que é vital para o ser humano sobreviver? Água e comida. Então, quando você abre mão de comer e de beber, você está abrindo mão do que é vital. Então, você vai sentir na pele o que é não ter aquilo que é vital para a sobrevivência. E espiritualizando isso, o jejum no Antigo Testamento tinha essa função, mostrar para eles que aquilo que era vital, ou seja, a misericórdia, a graça, a provisão de Deus, era algo que era essencial para eles sobreviver e que se eles ficassem sem, eles não sobreviveriam, assim como se eles ficassem sem comida. Deus está mostrando para eles, de uma forma prática, algo que é, de certa forma, abstrato. Então, você vai ver em grandes momentos da história do povo hebreu que eles estavam passando por um determinado perseguição, sofrimento, eles vão jejuar. Um dos casos é o caso de Esther. Tem gente que pega o texto de Esther e fala, olha, Esther jejuou para obter favor de Deus. Nós temos que entender ali uma coisa muito importante. Eles estavam passando por o quê? Perseguição. Então ela bota o povo em jejum de quanto tempo? 3 dias. Então o povo jejua e é uma forma de demonstrar dependência de Deus. Porque a confiança deles não estava no rei. Se o rei iria mandar, se o rei iria ouvir ela ou não. A confiança deles estava em Deus. Deus e a sua misericórdia era vital para a sobrevivência do povo naquela época. No Novo Testamento fica bem claro que Jesus trata de jejum e também aparece a prática do jejum no Novo Testamento.
Primeiro, nós vamos falar da questão do Sermão do Monte, na onde Jesus vai falar sobre a prática do jejum e ele vai confrontar os fariseus e os judeus da sua época que praticavam um jejum hipócrita. Mas para entender o contexto do Sermão do Monte, nós temos que observar que quando Jesus vai falar com eles, ele vai tratar ou questionar a tríade da religiosidade judaica: oração, dar esmolas e jejum. Repare que toda aquela parte do sermão que vai falar do jejum, das esmolas, está atacando, confrontando diretamente a tríade, o tripé da religiosidade judaica. Então, aqui tem que ficar algo muito claro. Aqui eu vou abrir um parênteses e explicar algo para vocês. Tem pessoas que não sabem que o Novo Testamento, tecnicamente dizendo, só começa em Atos. Mas como assim, Wesley? Os evangelhos estão no Novo Testamento na minha Bíblia. Certo. Mas a nova aliança só passa a ter, sim, validade após a morte de Cristo. Então toda a história dos evangelhos, tudo aquilo que acontece dentro dos evangelhos se passa debaixo da lei. É por isso que você vai ver que Jesus vai tratar de questões que são muito judaicas, que tem muito a ver com a lei. E se a gente não identificar isso daí, nós vamos ter problemas na aplicação de certos textos para a nossa vida, que somos os gentios. Então, fecha parênteses. Quando Jesus vai tratar essa tríade da religiosidade judaica, ele vai falar aos fariseus e aos seus discípulos que são judeus. Ali ele vai criticar a forma hipócrita que eles estavam realizando o jejum deles. Porque na cabeça deles, o jejum deles era para demonstrar espiritualidade, coisa que nós vemos também hoje em dia. Hoje em dia tem um conceito de que quem jejua é mais espiritual do que quem não jejua. Isso não é bíblico, meus irmãos. Não é bíblico. E aqui nós temos que ficar bem atentos para não cometer esse erro de julgar as pessoas que jejuam como pessoas que estão a um nível superior ou um nível a mais de espiritualidade. É justamente isso que Jesus está criticando aqui. Não é assim que as coisas funcionam. Mas aqui eu vou salientar algo muito importante. Se você pegar todo o Novo Testamento, a partir de Atos, nós não vemos nenhuma recomendação, nenhuma ordenança em relação ao jejum. Ah, Wesley, mas ali em Atos, os discípulos estavam jejuando. Aqui eu também explico algo para vocês. Quando Jesus ele dá início à nova aliança, os primeiros cristãos são judeus. Então, muitas das práticas deles ainda são judaicas. Ah, mas então nós não devemos seguir? Temos que ter cautela, e eu vou dizer o porquê. No começo de Atos ali, nós vemos que eles vão escolher um novo discípulo, um novo apóstolo. E qual que é o método que eles usam para escolher? Urim e Tumim. São as pedras que eram usadas para adivinhar a vontade de Deus. Hoje, nós que pertencemos à nova aliança, nós usamos pedra de adivinhação? Não usamos. E as pedras foram usadas no contexto da nova aliança por apóstolos judeus. Então, quando a gente não consegue entender o contexto do texto, as pessoas, a gente acaba cometendo um erro de interpretação muito grande. Então, nós temos que tomar um certo cuidado com essas interpretações na hora de aplicar na nossa vida, porque os judeus ainda frequentavam sinagogas, entendeu? A igreja, ela nasce de um contexto judaico, entendeu? Que depois nós vamos ver, quando Paulo ele vai pregar aos gentios, nós não temos nenhuma recomendação de Paulo para jejuar e nenhuma exortação por aqueles que não jejuam. Nós não vemos nenhuma carta às igrejas chamando a atenção da igreja porque elas não jejuam. Não, Paulo vai chamar a atenção do quê? Da falta de amor, da falta de cuidar dos necessitados. E é aquilo que Tiago vai falar, que a verdadeira religiosidade é cuidar do órfão e da viúva. Entendeu? Ah, então nós não devemos praticar o jejum. Calma, nós vamos chegar lá ainda. Calma, calma. Então nós temos que entender isso daí. Quando Jesus fala de jejum no contexto do Novo Testamento, ele está debaixo da lei e de um contexto judaico. Aí tem uma outra questão. Tem um segundo texto que fala sobre o jejum. É quando os discípulos de João chegam até Jesus e questionam por que os discípulos de Jesus não jejuavam. E a resposta de Jesus ela é um pouco intrigante e ela dá a entender que nós devemos jejuar até os dias de hoje. Quando os discípulos de João questionam Jesus, a resposta de Jesus é o quê?
Faz sentido jejuar enquanto o noivo está presente? Irmãos, casamento é uma festa de quê? De alegria. É uma festa que traz prazer. Lembra que eu falei que o jejum no Antigo Testamento está relacionado ao momento de tristeza, aflição? Então por que iria jejuar num contexto de casamento? Não faz o menor sentido. Mas daí o texto não acaba aí. Jesus fala, mas quando o noivo for tirado, aí eles jejuarão. Muitas pessoas vão dizer que aqui Jesus está dizendo que quando ele fosse levado aos céus, nós deveríamos continuar jejuando. E eu entendo que não é bem assim. Por que não? Porque quando Jesus morreu numa cruz, ele ficou 3 dias morto, qual foi o sentimento dos apóstolos, dos seus familiares, dos seus seguidores? Não foi de tristeza? Entendeu? Deveriam jejuar quando o noivo for tirado. E o noivo foi tirado e eles ficaram tristes por isso, porque eles ainda não compreendiam toda a magnitude do que era o sacrifício na cruz. Aí depois Jesus aparece, ressurreto, com o corpo glorificado, se apresenta a eles, e Jesus faz o quê? Quando ele sobe, quem desce? O Espírito Santo. Então não faz o menor sentido a gente jejuar pela falta de Jesus, sendo que nós temos o Espírito Santo, porque todo o Novo Testamento vai atestar, vai reafirmar que Cristo está presente conosco. E aqui eu não estou dizendo que o relacionamento dos apóstolos com Jesus não era superior. Sim, Jesus caminhou com eles, foi algo realmente muito além. Só que no Novo Testamento nós não vemos nenhuma orientação para jejuar pela falta de Jesus Cristo. Não tem, irmãos. Então, entendido tudo isso que eu falei, do Novo Testamento ao Antigo Testamento e o que representava o jejum, agora eu quero falar para você para o que o jejum não serve, para depois falar para o que serve e como praticar. Beleza? Fica aí. Irmãos, vamos falar do para que não serve o jejum. Primeiro, o jejum não serve para barganhar com Deus. Eu não jejuo para obter favores de Deus. Entende? Quando nós usamos o jejum como moeda de troca, nós estamos cometendo o mesmo erro dos fariseus. Eles queriam recompensa por seu jejum. E lá também no texto fala que Deus recompensará aqueles que jejuam em secreto. Mas aqui tem que ser algo que tem que ser entendido, tem que ter um pouco de cautela. A recompensa que nós obtemos por jejuar é justamente aquilo que está no final do Sermão do Monte. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então você lembra o que eu falei lá do que representava o jejum? Isso serve também para a nova aliança. Quando você jejua, tem que ter o sentimento de dependência de Deus. Ou seja, você está buscando as coisas do alto em primeiro lugar. Então você vai ser recompensado por isso. Então nós não podemos usar o jejum como moeda de troca. E eu vou dar um exemplo para você muito importante e eu vou levantar uma dúvida, né? Vamos supor que você vai fazer uma entrevista de trabalho. Você é cristão. E essa entrevista de trabalho está sendo disputada por mais 2 pessoas. Você e mais 2 pessoas, certo? Aí você faz um jejum de tipo, sei lá, 20 dias para conseguir esse trabalho. Mas a pessoa, aquelas outras 2 pessoas, uma delas também é cristão. E a outra pessoa jejuou há 30 dias. Você jejuou 20 pelo trabalho e a outra jejuou 30. Quem vai conseguir o trabalho? Se você falar para mim que é a pessoa que jejuou 30, você vai cair num grave engano de meritocracia. Merecer o favor de Deus. Irmão, e isso é coisa que todo o Novo Testamento desconstrói. Tudo que nós recebemos de Deus é por graça. E tudo que nós não recebemos de Deus é misericórdia. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado em usar o jejum como moeda de troca. Então o jejum não serve para isso. E aqui eu também quero dizer o que não é jejum. Vou dizer algo muito importante. Em toda a Bíblia, jejum está relacionado à comida e não a coisas. Então, você abre mão de algo que é vital para você entender o quão vital Deus é na tua vida. Então não faz o menor sentido, meus queridos, abrir mão de jejum de WhatsApp, jejum de Netflix, jejum de celular. Essas coisas não fazem sentido como jejum. Porque se a Netflix, se o teu celular, eles estão sendo motivo de tropeço, não faz sentido fazer jejum de pecado.
Ah, eu vou jejuar porque eu tô assistindo muito Netflix. Então é pecado. Então você não pode fazer jejum de pecado porque não faz o menor sentido. Você entende qual absurdo é? Mas é claro que aqui existem propósitos. Ou seja, hoje eu não irei mexer nas redes sociais porque eu vou destinar o meu dia para ler a Bíblia. Isso é um propósito. Pode ser considerado como um propósito, entendeu? Então, nós temos que entender. Jejum é uma coisa, propósito é outra. É, ah, mas Daniel fez um jejum de determinados alimentos, tem o jejum de Daniel na Bíblia e tal. Irmãos, aquilo que Daniel praticou não era um jejum, era uma dieta. É algo totalmente específico para o contexto que ele estava vivendo. Os alimentos oferecidos na Babilônia eram oferecidos a deuses. Ele, como um conhecedor das leis de Deus, ele foi sábio em se abster de comer das comidas da mesa do rei. Mas ali não fala que ele estava fazendo um jejum, que ele tinha um propósito, isso e aquilo. Não. Aquilo ali era uma dieta. Então, biblicamente, não existe jejum de Daniel. Não estou criticando as igrejas que fazem isso, meus irmãos, mas eu estou falando que pela Bíblia não existe. É outra coisa. Beleza? Então, entendido isso daí, irmãos, vamos falar por que serve o jejum e como praticar. Vou salientar algo que comecei a falar no começo do vídeo. O jejum é externalizar um sentimento interno de dependência e de reconhecimento do quão vital Deus é. Então, quando nós abrimos mão de comida, ficamos longo período sem comer, a reflexão que isso tem que provocar em nós é: assim como eu necessito de alimento para viver, assim eu necessito de Deus. E a pergunta que nós temos que fazer é: se eu ficar 3 dias sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar a Deus, se eu ficar 3 dias sem comer e sem beber, o que vai fazer mais falta para mim? O alimento ou o próprio Deus? Porque Deus é mais vital do que o alimento. Então, quando você chega a esse consentimento e você entende isso, aí você está pronto para praticar o verdadeiro jejum. Um verdadeiro jejum que vai te levar a aproximar de Deus. É por isso que o jejum, ele vai te tornar mais íntimo de Deus. Não que Deus vai olhar, olha como meu servo está sofrendo e eu vou dar mais unção para ele. Não. É porque através do jejum você vai reconhecer quanto você é dependente de Deus. E quanto mais você entender que é dependente de Deus, mais disposto a ser usado e mais liberdade você vai dar. Entendeu? É por isso que o jejum nos aproxima de Deus, mortifica a nossa carne. Então, Wesley, o jejum deve ser praticado? Eu pratico, recomendo que se pratique, mas nesses termos. Nesses termos. Ah, mas Wesley, eu tenho problema de saúde, eu não consigo jejuar, ou eu não gosto de jejuar. Tem problema? Também não tem, irmão. Porque o jejum no Novo Testamento não é uma ordenança. Não é uma ordenança. Tanto não é uma ordenança que não existe uma sistematização de como se deve praticar o jejum. Então, aqui o que eu vou dizer para vocês aqui, de como se deve praticar o jejum, é uma sugestão. É uma sugestão. Não é uma cartilha. Beleza? Então vamos partir, propriamente dito, para como praticar o jejum. Eu recomendo que você faça o jejum num dia, separe um dia ou um final de semana para se abster de alimento. E a partir dessa abstenção que isso provoca essa reflexão que eu já falei para você. Nesse momento que você está fazendo esse tipo de reflexão, leia a tua Bíblia, medite na tua Bíblia, ore a Deus, chore pelos seus pecados, chore por reconhecer a sua miserabilidade, o conceito do Sermão do Monte, reconhecer que é pobre de espírito, entendeu? Então, que esse momento seja um momento de reflexão, um momento de entrega total a Deus, para que então isso provoque em você um verdadeiro sentimento de dependência de Deus. Então não importa quanto tempo, irmão, se é um dia, se é 6 horas, se é 12 horas, mas tem que ser algo que provoque em você essa reflexão, entendeu? Ah, Wesley, eu posso, vamos supor, eu vou fazer jejum das 8 da manhã às 8 da noite, eu posso encher a pança de comida às 7 horas da manhã. Querido, você, então, assim, quem faz essa pergunta não entendeu ainda tudo que foi falado aqui, entendeu? O jejum é sentir necessidade para reconhecer a necessidade de Deus. Então não faz sentido você encher a pança de comida para jejuar.
Também não faz sentido jejuar enquanto dorme. Tem gente que fala, eu vou jejuar da meia-noite de hoje a meio-dia de amanhã. O cara passou 8 horas dormindo, então também não faz sentido. Essa pessoa não entendeu o que é jejum, então não pratique. Não pratique. Não pratique. Beleza? Então, irmãos, eu acredito que ficou bem claro. Eu expliquei o que é o jejum no Antigo Testamento, as implicações dele no Novo Testamento, quais são as recomendações de como praticar, como não praticar, como deve ser feito. Se ficar alguma dúvida para vocês, comenta nos comentários aí, nós vamos conversando, nós vamos dialogando. E aqui, irmãos, eu quero frisar novamente. O jejum é algo espontâneo. Você pratica se você quiser, e se você não quiser, você não pratica. Quem pratica não é mais do que quem não pratica. Entendido isso daí? É algo que fica aberto para todos. Faça segundo o teu coração. Mas o que nós não devemos deixar de fazer é ajudar o órfão, ajudar a viúva, ler a palavra, meditar nela e praticá-la. Essa é a verdadeira intenção do jejum, provocar em você uma dependência de Deus, da sua lei, dos seus feitos e das suas expectativas para conosco. Tá bom? Irmão, Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo se foi útil para você. Deus abençoe. Até mais.